Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, detestava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando o evangelho. Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um momento muito especial e eu gostaria que você pudesse não tirar essa mensagem do seu coração. Estamos nos aproximando da grande festa de Pentecostes. A igreja nasceu pelo poder do Espírito Santo. E é tão maravilhoso nós entendermos isso, que quando nós recebemos a unção, o poder do Espírito Santo, nós não estamos livres das perseguições, mas recebemos a unção, recebemos a força do Espírito Santo. Somos batizados no Espírito Santo, justamente para enfrentarmos as provações. O próprio Jesus, quando foi batizado por João Batista, o Espírito Santo estava ali sobre ele, e o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. A igreja nasceu em Pentecostes, a igreja se fortaleceu a cada mover do Espírito, mas a igreja nasceu na perseguição. E a igreja nunca deixou de ser perseguida, porque o plano do inimigo é destruir a igreja, é calar a voz daqueles que, impulsionados pelo Espírito Santo, levam o amor de Deus e a conversão para as pessoas. Mas nós podemos glorificar ao Senhor, porque a igreja está de pé. E enquanto mais somos perseguidos, mais nos fortalecemos na certeza que estamos no caminho certo. E nos Atos dos Apóstolos, por isso que eu tenho pedido vocês, leiam os Atos dos Apóstolos. Porque nós vamos ver os discípulos, depois de serem batizados no Espírito Santo, eles perdem o medo e começam a proclamar com milagres, com sinais e prodígios as maravilhas do Senhor. Mas essa atitude dos discípulos desperta a ira, desperta a inveja, a maldade dos grandes da época. Aqueles que se voltaram contra Jesus começam agora a se voltar contra os discípulos. Então, contra a igreja de Jerusalém, houve uma grande perseguição. Todos que eram cristãos estavam sendo perseguidos. Então, somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os outros se dispersaram. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, está uma mensagem do Senhor para nós.
aqueles que se dispersaram, eles não fugiram de Deus. Eles se dispersaram para que a palavra de Deus pudesse ser proclamada em outros lugares. Os discípulos permanecem em Jerusalém e os outros cristãos são levados para que nas outras regiões a palavra de Deus pudesse ser proclamada, pudesse ser anunciada. Então, quando o inimigo se levanta contra a igreja de Jerusalém, o inimigo mais uma vez é derrotado, porque ele vê a igreja se dispersando, mas se dispersando para proclamar em outros lugares o poder de Deus. Estevão, que tinha sido chamado pelo Senhor, e com uma pregação poderosa, ele foi apedrejado até a morte. E os cristãos daquela época sepultaram Estevão, se comoveram por ele, mas não se entregaram. Fizeram ainda da morte de Estevão uma motivação maior para continuar pregando, para continuar proclamando, para continuar testemunhando a verdade do Senhor. Essa deve ser a nossa missão. As lutas, as provações, as perseguições, as portas que se fecham, nada deve ser motivo para nós desanimarmos. Porque, como diz a canção, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre. E eu posso dizer isso para vocês como testemunho pessoal. Quando algumas portas se fecharam para mim, eu me coloquei diante do Senhor e eu disse para Ele: eis-me aqui, Senhor, leva-me aonde o Senhor quer. E o Senhor foi abrindo outras portas, para que outras pessoas, para que outros povos, para que outros grupos pudessem ouvir e pudessem se alimentar da palavra de Deus, que transforma, que restaura. E nesse caminho estava Saulo, que em breve, os Atos dos Apóstolos, nós vamos meditar sobre a sua conversão. Mas antes da sua conversão, Saulo se tornava o maior perseguidor da igreja, prendendo, colocando na prisão homens e mulheres, todos os cristãos. Mas nós louvamos o Senhor, porque até aquele que perseguia teve um encontro com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse é o poder transformador da palavra de Deus. Os apóstolos eram perseguidos, maltratados, torturados. Os cristãos eram perseguidos. Estevão foi apedrejado. Mas o povo de Deus, a igreja não se entregou. A igreja não se acovardou. A igreja continuou avançando e rompendo em fé. E nós precisamos disso, irmãos e irmãs. Nós precisamos desse avivamento que nos faça avançar diante de qualquer perseguição que se levante. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar anunciando o poder transformador de Jesus Cristo. E aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. E um deles foi Filipe, que foi para Samaria anunciar o Senhor. E Filipe anunciava com tanto poder que as multidões estavam atentas, ouvindo e seguindo com atenção aquilo que Filipe pregava e anunciava. E as pessoas presenciavam os sinais e as respostas do Senhor, que eram os milagres e os prodígios. Porque através de Filipe e pelo poder do nome de Jesus, os demônios eram expulsos, os paralíticos andavam, os aleijados eram curados, as vidas eram transformadas.
Porque o Senhor fez uma promessa para os discípulos. Ele disse: esses milagres acompanharão aqueles que crerem. E a nossa pregação, a nossa mensagem, não é somente uma mensagem de palavras, mas é uma mensagem de poder que se confirma com milagres, com sinais e com prodígios. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei se por qualquer motivo você possa ter desanimado de anunciar o nome de Jesus para a sua família, para as pessoas próximas de você. Eu não sei qual o motivo, e não sei se isso aconteceu na sua vida. Mas se isso está acontecendo, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, reanima, peça o batismo no Espírito Santo, peça a força do Espírito Santo, e não se entregue, porque enquanto mais nós somos perseguidos, mais é a certeza que nós estamos no caminho certo. Padre Fábio, numa das suas canções, ele diz: se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Como diz São Paulo, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então nós somos chamados a pregar, a anunciar, a testemunhar. E quanto mais quiserem calar a nossa voz, você pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. Porque a palavra de Deus, ela incomoda as trevas, mas ela chama para a luz aqueles que aceitam, aqueles que se entregam ao senhorio de Jesus. E é assim que nós devemos caminhar, com a certeza que nós somos conduzidos pelo Senhor, com a certeza que quando nós damos o nosso sim para Deus, nós não queremos mais fazer a nossa, mas queremos fazer a vontade dEle, a vontade do Senhor. E a vontade do Pai é que todos possam conhecê-lo, que todos possam amar a Jesus, que todos possam entregar a sua vida para Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a palavra de Deus precisa ser proclamada. E eu louvo ao Senhor pela igreja. Eu louvo ao Senhor pela igreja. Porque todas as vezes, você pode observar isso até aí na sua comunidade. Quando as pessoas começam a falar que a igreja está acabando, que a igreja está morrendo, que o povo está perdendo a fé, acontece algo da parte de Deus que restaura, que levanta, que ergue o povo de Deus. Eu vi isso acontecer várias vezes na minha vida, na minha comunidade. Porque o Senhor é um Deus fiel, irmãos e irmãs. O Senhor é um Deus fiel. Ele cumpre a sua palavra. E Ele falou para os discípulos que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está com você. Eu creio na palavra quando Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode se levantar todo o inferno, pode levantar todo um projeto maligno para calar a igreja. Mas a voz da igreja nunca vai ser calada, porque nós somos de Deus, e é o Espírito Santo que nos conduz, e é o Espírito Santo que nos guia. Essa igreja nasceu do Senhor, e ela vai voltar para o Senhor como a noiva, esperando o seu noivo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se aí na sua comunidade as coisas estão difíceis, se aí na sua paróquia, no seu grupo, as coisas estão difíceis, dobre o joelho, peça o Espírito Santo para mover, peça o Espírito Santo para agir, peça o Espírito Santo para te usar. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai começar a mover esse lugar.
mover a sua família, mover o seu local de trabalho. Você que sente um desejo muito grande de falar de Jesus, de testemunhar Jesus no seu local de trabalho, mas você ainda está aprisionado ao medo. Renuncia a esse medo. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo me leva, Espírito Santo me conduz, me guia. Usa a minha boca, usa a minha vida, Espírito Santo. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar a palavra certa no momento certo. E através de você, pessoas vão conhecer o amor de Deus. Através de você, pessoas vão voltar para a igreja. Porque enquanto eu preparava essa pregação, a visualização que o Senhor me dava é essa. De pessoas estendendo a mão, levantando aquele que estava caído, abraçando e levando para a porta de uma igreja. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. O Senhor conta comigo. O Senhor conta com você. E nós não podemos e não devemos ter medo. As perseguições fazem parte da nossa caminhada. Mas faz parte muito maior o Senhor que está conosco. O Senhor que não nos deixa sozinhos. Eu te convido hoje a olhar para o seu coração, a olhar para dentro de você, a olhar o que os apóstolos viveram, o sofrimento dos apóstolos, mas olhar principalmente a perseverança dos cristãos, dos primeiros cristãos, que não se acovardaram, que não se entregaram, mas que resistiram até o fim para defender o nome de Jesus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra, Senhor. E nesse dia, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada pessoa que está participando desse momento. Senhor, eu te pedir, o Espírito Santo, te pedir a força do alto, Senhor, para prosseguirmos nessa caminhada. Liberta, Senhor, do medo e abençoa esse irmão, essa irmã que tem tanto desejo de anunciar o seu nome, mas se sente travado e quando pensa em falar, essa pessoa já fica com medo, fica sem força. Mas essa força, ela vem de ti, Senhor. Por isso, sopra sobre nós. Sopra sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra. A unção do Espírito Santo. E que possamos levar o seu amor aonde o Senhor nos mandar. Aonde o Senhor nos levar, que ali o seu nome possa ser glorificado através de nós. Que ali os milagres e os sinais possam acontecer. E nós possamos honrar esse nome precioso. Te louvamos, Senhor, porque a sua igreja permanece de pé. E por mais que o inimigo trave batalhas e prepare planos, todos os planos do inimigo serão frustrados. E todas as batalhas que se levantarem, nós venceremos pelo poder do seu nome. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica conosco, Senhor. E que cada um que está ouvindo essa palavra seja tocado, seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.